Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou a Kátia Nascimento e falo do podcast Literatura e Outras Viagens. E eu vou começar hoje uma temporada de 2025 com vários escritores e escritoras. Esses escritores e escritoras que são brasileiros estão no mundo inteiro. E um dos mundos é Portugal. Tem uma surpresa, porque vai ter bastante gente de outros lugares assim, da Europa. Eu estou bem faceira com essa ideia. Então, não te esqueça de se inscrever no canal Literatura e Outras Viagens, que é para acompanhar todo esse processo aí. E hoje eu estou aqui com a participação especial novamente da minha querida amiga Bem-vinda Lima, que é uma cabo-verdiana porreta, ativista, feminista. Meu Deus, essa guria é muita coisa. Ela lutou contra vir aqui conversar comigo, mas agora é a terceira vez que ela está aqui, só por desaforo, e eu estou bem faceira por causa disso, né? Bem-vinda. Obrigada, Kátia, novamente pelo convite. É um E eu, prazer estar e cá eu, novamente. e eu trouxe a bem-vinda aqui porque nós temos uma amiga em comum, que é uma brasileira escritora, que lançou seu primeiro livro chamado Desde os 11. E essa menina se chama Márcia Rodrigues. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, de estar aqui e poder falar um pouco sobre o livro E diz para e mim que estar entre é a primeira vocês, né? entrevista? É a tua primeira É entrevista a, sobre é o a livro? primeira entrevista. Eu tô assim, eu tô feliz e tô um pouco nervosa, mas é isso. Ah, eu fico bem, bem contente, bem contente. Eu espero que essa conversa assim vá para o mundo inteiro te ouvir, porque eu sei que tu tem muitas coisas a dizer a respeito desse livro. Esse livro é um livro de poemas, editado pela editora Mágico de Oz, né, Márcia? Isso. Que fica em Leiria, é isso? Isso, é uma editora que fica em Leiria, mas ela nasceu no Brasil, né? E Sim, aí ela começou nesse movimento agora de estar aqui em Portugal, para ter até acesso também a outros países, né? sim. Mas aí fica aqui em Leiria, Sim, então esse. é um livro de poemas, né? Tu podias começar a falar, Márcia, do nome, Desde os 11, o que que quer dizer Desde os 11? Por que Então, este desde os título? 11, as pessoas me perguntaram, né, se desde os 11 é porque tem poema desde os 11. Não, não tem poema desde os 11 aqui, não. Porque senão acho que isso aqui seria quase que uma Bíblia, porque eu escrevi, É, né, muito, muito tempo. Já tenho 31, então. Mas desde os 11 porque eu comecei a escrever, comecei a ter o entendimento que eu escrevia com 12 anos, quando uma irmã minha, amiga, encontrou um caderno meu com vários poemas, e eu não sabia que aquilo era poema. E aí, quando uhum. ela leu, ela falou assim: não, isso aqui é. Eu falei: é? Aí ela é. E aí ela pegou para poder guardar como um manual de como dar fora em meninos, né? Pra gente ver como as minhas poesias nunca foram fofinhas. E aí, então, como eu a conheci com 12 e isso ficou na minha cabeça, então eu tenho como marco os 11 anos, porque eu já tinha dois cadernos escritos. Então eu tenho como marco os 11 anos. Por isso que eu escolhi desde os 11. Eu acho que eu não te perguntei, não falei ainda que tu és uma escritora brasileira, né? Da onde que tu és, Márcia? Bom, eu costumo dizer que isso é uma coisa que eu sou brasileira, né? Porque eu nasci no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, depois fui para Itaboraí, na minha vida adulta, só que aí depois eu fui para Manaus, Amazonas. Aí eu já morei no Amazonas, já morei também em Curitiba, Paraná, e agora tenho uma casa em São Paulo, então eu rodei bastante, assim, por isso que eu costumo dizer que eu sou brasileira mesmo. Márcia, eu percebo que o viés do teu livro, de todos os teus poemas, tem muito a ver com ser uma mulher feminista. Concordas com isso? Sim, sim, concordo. Então, tu podias falar um pouquinho para nós sobre isso? Nunca foi intencional. É Uhum, importante dizer isso.
eu sou uma mulher feminista, uma mulher preta feminista, mas assim, eu sempre fui. Eu acredito que eu nasci militante. Na minha casa, eu lembro que a minha avó, ela fumava muito cigarro, né? E aí eu não gostava, eu já entendia que aquilo fazia mal para a saúde dela. Então, todas as vezes que ela ia visitar, eu escrevia cartazes, colava várias coisas pela casa e ficava na porta. Proibida a entrada de fumantes, proibida a entrada de... E Ótimo, aí, quando que ela legal. pisava dentro de casa, aí eu, então a senhora não fuma, né? Aí ela fuma. Então a senhora não pode entrar em casa, porque aqui só entra quem não é fumante. Então, assim, eu já fazia manifestação. E isso eu tinha menos de 6 anos, porque eu ainda estava em São Gonçalo. Então eu já era militantezinha, Sim, sabe? sim. E eu sempre fui muito imbativa. Então, assim, eu sempre fui feminista. Obviamente, existem vários recortes dentro disso, porque nós, querendo ou não, fomos criadas para sermos machistas, né? Então, às vezes a gente, né, se desencontra nisso. Mas, assim, eu sempre fui feminista, só que no decorrer da minha caminhada, eu entendi qual era o nome disso que eu já era. Então, os meus poemas, eu acho que por isso, né? Quando a minha amiga ela leu, pegou o caderno, ela falou assim: ai, dá para dar fora nos meninos. Isso já diz Uhum. muito sobre eu já escrever, porque algumas coisas já me irritavam e tudo. Então, eu sempre colocava aquilo no papel, mas nunca foi algo intencional, né? Nenhum poema que eu escrevi foi: ah, eu quero falar sobre esse tema, né? Eu costumo dizer que a arte, ela é um transbordar, né? A gente transborda aquilo. E cada artista transborda de um jeito. No meu caso, é muito poema e a dança, porque eu amo dança. Então, quando sai de mim, é algo que já estava aqui, que Uhum. precisava nascer, eu precisava. É um vômito, sabe? Eu sei que talvez seja nojento falar dessa forma, mas é um vômito que eu preciso botar para Eu fora. gosto mais Que de usar a me palavra rasga. orgasmo. Mas eu não É sei orgasmo. se eu não sei se eu sinto esse prazer do orgasmo quando eu escrevo. É? Às vezes eu fico, é, eu sinto o orgasmo quando eu danço. A Hum. dança me traz esse orgasmo. Eu costumo dizer que tem três formas de eu chegar ao orgasmo, que é a dança, é uma boa conversa, Hum. sexo em si. E às vezes nem é garantia, né? Mas a dança é sempre garantia. Então, Eu falo do canto, né? Porque eu canto, né? E eu acho que das artes, de todas as artes, o canto é o que mais expressa aquilo que eu sinto. Sabe? não. Eu não, eu nem, eu escrevo bastante, eu escrevo bastante. Sim, Parece que eu não consigo colocar nas palavras aquilo que tá lá dentro, assim, sabe? Parece que nunca tem palavra suficiente para dizer aquilo que eu quero. E quando eu canto, aquilo parece que sai assim numa leveza, sei lá, é orgástico. eu acho que eu sinto, eu acho não, eu sinto isso com a dança. Eu realmente tenho um orgasmo, não é assim, ah, é como se fosse, não é como se fosse. Eu fico, Em eu êxtase. realmente eu gozo com a dança, sabe? E às vezes eu fico até, dependendo do lugar que eu tô, eu fico observando primeiro, entendeu? Por quê? Porque se eu fechar os olhos, eu viajo para uma outra dimensão, assim, é uma coisa, né? Mas a minha relação com a poesia não é dessa mesma forma. É algo que eu preciso realmente botar para fora. Então, eu acho que é muito mais do vômito, assim, é algo que eu preciso Uhum. colocar para fora. Porque eu acho que talvez seja por isso também que as minhas poesias não sejam tão. Que as pessoas às vezes pensam numa poesia uma coisa mais delicada, né? Sempre um romance, uma coisa assim. Talvez por isso elas não sejam tão assim, né? Porque Mas é tem, realmente algo que tem vem vários mesmo. tipos de poemas, né? É. Não tem só. Então, talvez seja por isso, assim, mas. Eu costumo dizer que a rimar amor com dor qualquer um faz, né? Eu penso no que a Márcia está a dizer, né? Eu entendo muito isso de pôr para fora e ser como um vômito, no sentido que é um ato de resistência. A poesia da Márcia, né, da minha leitura, é muito feminista, sim,
mas é de uma mulher negra no Brasil. Então é um ato de resistência, não só por ser poesia negra, mas do que nós chamamos, né, de poesia negra, mas porque uma pessoa negra escrever poesia, seja do que for, é sim um ato de Já resistência. é, né? Uhum, Sim, de pessoas que são constantemente retiradas a sua uhum. humanidade, então pôr isso no papel, escrever, acessar espaços que são constantemente negados, espaços que há um apagamento histórico num país racista, num país onde há um genocídio contra a população negra, então só escrever, mesmo que seja escrever sobre o ar, a atmosfera, escrever sobre qualquer coisa, Exato. já é sim um ato de devolver essa humanidade, de dizer, não, nós existimos, nós temos sentimentos, nós temos aqui e não nos podem reduzir. É tipo, então eu acho muito isso que a Márcia está a dizer, não é algo que seja para eu sentir prazer, mas é mais por eu sei que eu posso usufruir desse espaço, ainda que seja um espaço que me é negado, mas é um espaço que eu conquistei, que eu estou a conquistar em comunidade, e eu não vou me calar. Então, vou vomitar tudo o que eu tenho para vomitar. Então, eu entendo muito nessa leitura do vomitar ser necessário, ainda que possa dar algum prazer, mas o ponto é porque há muita coisa que precisa ser dita e muitas vezes não há esse espaço para que essas coisas sejam ditas. Então, eu entendo muito essa visão da Márcia do vomitar ser diferente do que a dança provavelmente vai lhe proporcionar. Muito nessa linha do não vou me calar. É isso, E eu preciso. vomitar não te importa de usar essa palavra, porque é isso mesmo, é É, vomitar e mesmo, assim, e né? realmente se eu não vomitar, parece que fica engasgado, eu fico Vai, com, chega a me dar uma falta de ar, porque eu vai ter precisava nódulos na colocar isso para garganta. fora. Sim, 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 é muito forte, é muito forte. É. É muito. E por isso que eu falo da importância do teu livro, Márcia. Talvez nem tu perceba ainda o quanto é importante. Tem que dar o devido valor para as tuas palavras aqui que eu vou ler agora. Artimosfera. Ar. O ar que me faz voar. É o ar que me faz cair. Mesmo sabendo andar, não tenho para onde ir. Dizem, vá a qualquer lugar, mas como não sei sair, paro para esperar. Espero para não fugir. Tem horas que quero gritar, soltar, pulsar, bater, correr, dançar, brincar, sorrir, viver. Não quero necessitar, nem continuar a sofrer. Levante para comer, acorde para cuspir. Se o ar lhe fizer tombar, irá se recuperar, até realmente voar, brilhando para reluzir. E esse poema, ele é muito dessa linha mesmo Sim, do vômito, né? Quando eu leio já atropelando meio que as Sim. palavras, porque é isso, é essa. Sim, Porque aqui no eu cresci. finalzinho tu colocas uma observação, né? Esse eu sinto e sempre que leio eu o vivo. É como uma coreografia de uma música. Ao ler, eu sempre danço. Não sei se você sente o mesmo, mas eu sempre, sempre sinto. E a maneira como tu falas essas coisas assim nos finais, isso é muito interessante. Eu raramente, eu não lembro, raramente não, eu não lembro de ter visto ainda isso num livro. Na verdade, eu nunca vi isso no livro de poesia, isso é coisa da minha cabeça. Pois então, é muito legal. Depois é que eu estou lendo aqui, eu estou vendo aqui, né? Obviamente, quem vai ouvir a gente não vai ver o livro, vai ter que comprar o livro. Sim, sim, por favor, vamos, né? É, e cada final do poema, ela faz uma observação, bem no finalzinho da página. E ela conta, eu acho que é mais ou menos isso, né, Márcia? Tu contas em algumas frases o que tu sentiste, o que tu quisesse dizer com aquilo, né? E não é uma explicação do poema, mas é um sentimento do próprio poema. É como se Sim. fosse uma metalinguagem, né?
Até porque o poema ele vai ser interpretado pela É, pessoa. isso, exato. Cada Exato. um interpreta É, de um jeito muito seu a arte, sim, sabe? É isso. Então, a pessoa vai ler e vai ter a sua interpretação sobre o sim. poema. Mas eu tive esse cuidado porque eu queria que as pessoas entendessem o que eu quis escrever com aquele poema, sabe? Uhum. Por isso eu quis deixar esse trecho para que as pessoas tivessem pelo menos uma aproximação da minha intenção, não na minha intenção ao escrever, porque quando eu escrevo eu vomito, né? Mas na minha intenção a partir do momento em que eu leio. E aí eu reflito sobre aquilo, qual é o meu entendimento sobre aquilo que está ali no papel, está ali escrito, né? Para que a pessoa possa ter uma proximidade Não, e sobre tem o outro meu detalhe eu. interessante. Isso que tu escreveste aqui foi quando tu escreveste o poema, né? Mas hoje, provavelmente, tu já pensarias outra coisa, As coisas podem, sim, as né? coisas mudam. Isso é muito As legal coisas de mudam. observar, né? Eu acho isso Porque eu muito mudo, giro. né? Ai, desculpa. Claro. Eu acho Não, isso, tudo bem. acho isso muito giro porque eu entendo o que estás a dizer, né? Não é que cada pessoa vai interpretar da sua forma, mas eu me lembro de quando eu li a primeira vez, isso ainda antes de ser publicado, que na verdade eu li muitas vezes, eh, de pensar que tu ao mesmo tempo estavas a guiar-nos, ainda que se calhar tens essa noção, né, que a arte vai ser lida e interpretada de diferentes formas, né? Cada pessoa vai processar de uma forma, mas o fato é como se estivesse a deixar pistas a dizer, olha, mas tipo, se vocês quiserem mais ou menos entender o que eu estou a sentir, o que eu estou a pensar, é mais nessa linha. Mas vocês tipo façam com isso o que quiserem, mas eu deixo aqui tipo o meu guia. Sim. Então eu entendi muito nesse sentido de que tu, ao mesmo tempo que deixas, ok, as pessoas interpretarem e fazerem a sua viagem na tua mente, ao mesmo tempo tu davas esses passinhos para as pessoas também conhecerem melhor as tuas próprias experiências, o teu processo. Então eu achei isso muito giro. Também nunca vi, acho que não sei nem se alguma pessoa já Já pensou pensou nisso? de fazer isso, mas eu também nunca vi. Então eu achei muito interessante a forma, eu acho muito brilhante mesmo de conseguires, não, para além do poema, ainda deixar essas pistas de, olha, é isso que eu estou aqui a sentir, mas pronto, estejam à vontade na minha mente, mas eu deixo aqui as pistas. É muito legal, É, também achei. é porque quando você abre o livro, esse livro, quando você abre um livro, você está acessando literalmente a minha cabeça. Não tem como dizer que não é assim que eu penso. São realmente meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles se conectam dessa forma. Então, isso também partiu de uma inquietação minha, porque no Brasil, porque tem gente que vai ver e não é do Brasil, né? A gente tem o Exame Nacional, que é o Enem, né? Sim, Para que as pessoas possam passar para o vestibular. Quase todo ano na prova tem música do Caetano Veloso. Não sei se vocês já repararam, a Kátia, que é do Brasil, talvez ela já tenha prestado atenção nisso. E aí sempre tem a música do Caetano Veloso, e aí depois da prova perguntam para ele o que que ele quis dizer com aquela música. E no final não tem nada a ver com a resposta da sim, prova. Sabe? É uma interpretação dos professores sobre aquilo. sim. Mas a pessoa que fez não condiz com a intenção, não condiz com a história, não condiz com nada. Então, assim, a resposta não tá certa, sabe? E eu sempre vi isso. Então, eu acho que quando eu escrevi, eu pensei muito nisso, sabe? Que as pessoas elas podiam, para que elas não ficassem perdidas, sabe? Ou com a convicção de sabem exatamente o que eu estava querendo dizer com aquilo. Não, bem-vindo à minha cabeça, seja muito bem-vindo. Mas, É que né, também, mas né, Márcia, o leitor, quando ele lê qualquer coisa, né, poema, um romance, sei lá o quê, ele se junta com o conhecimento que ele tem das coisas, né? sim, Vai ser uma leitura mais aprofundada ou não, dependendo do meu conhecimento de mundo, né, das minhas sim, experiências, né, do que eu penso. Eu não posso.
dizer, a Márcia quis dizer isso. Eu realmente não tenho ideia do que tu quisesse dizer, né? E mesmo que eu tente viver aquilo ali, eu não tenho como. Eu posso me identificar, né? Mas eu não sei Sim. o que é que tu viveste, né? Tem uma Não, frase que eu nunca vou normalmente saber. falo nas palestras, né, sobre várias questões. Eu falo que a empatia ela tem limite, que é isso. Você pode ser uma pessoa extremamente empática. A pessoa ela vai querer estar próxima, ela vai querer entender o máximo o que aquela pessoa ela passa. E tudo bem, a gente compreende, mas ela não tem a mesma vivência, né? É a mesma Uhum. coisa. É, a Bem-vinda é uma mulher de Cabo Verde. E eu posso ouvir sobre as histórias de Cabo Verde, eu posso ler bastante, eu posso conversar com ela, eu posso ir morar em Cabo Verde, Mas não vai ter. mas eu nunca vou conseguir chegar ao ponto de entender o que é a vivência do que é a É, bem-vinda, porque é algo muito particular, sim. né? É algo muito dela. É o Então, eu costumo universo dizer que a dela, né? empatia tem limite. Então, dentro da leitura também tem isso, mesmo É. que você tente se É, aproximar ao máximo. eu quer ver um Não. exemplo bom? Eu estudo a Paulina Chiziane, né? Moçambique. Uhum. Eu li tudo dela já, todos os livros dela. E é uma loucura, porque cada vez que eu volto lá, que eu tenho que fazer uma análise, eu fico louca, porque por mais que eu queira entender aquilo ali que eu acho extraordinário, eu não consigo. E é isso aí, se eu for lá, que provavelmente eu vou, eu provavelmente também não vou saber, porque é um mundo, primeiro que ela tem quase 70 anos. Olha tudo que essa mulher já viveu. Quando ela fala de poligamia, o que que eu entendo de poligamia, né? E o que que você consegue entender do Que, que, entendimento dela? Porque você então, pode até entender de não, poligamia, não, mas é, do entendimento dela é mas o algo que que eu muito entendo de dela. poligamia no sentido de viver aquilo ali, né? Porque no Brasil a gente até vive sem saber, a gente É vive que, na sem verdade, saber. no Brasil, na verdade, o homem ele pode ser, Ele mas pode a tudo, a mulher gente não, né? não. É, mas agora lá não, é uma coisa consentida, né? Autorizada, né? Então, isso é que nem a feitiçaria, o curandeirismo, é uma coisa totalmente diferente do que a gente vive. Eu que sou um bandista, é totalmente diferente do que a gente vive no Brasil. Então, eu não consigo mensurar o que que é. Sobre isso, sim, das vivências serem particulares, né? Eu me lembro também de quando eu li o livro a primeira vez, ainda que eu sentisse proximidade em algumas coisas, acho que uma das mensagens que eu troquei com a Márcia, que eu estava-lhe a dizer que eu tinha adorado e que tinha achado brilhante e que tinha adorado entrar na mente dela e de sentir algumas dores dela, que no fundo eu não poderia sentir, né? Mas de sentir de alguma forma as dores dela me fizeram sentir as minhas próprias dores, porque no fundo, eu não vou sentir as da Márcia, mas através da escrita da Márcia, eu senti as minhas e me apercebi também das muitas que eu não consigo sentir ou que nunca vou vivenciar, porque não são as minhas dores. Então, porque são experiências particulares, experiências de cada sítio, de cada pessoa individual, mas o que eu acho interessante então, nisso de deixar essas pistas é um bocado nesse sentido de sabendo que as experiências são particulares, mas tu queres que as pessoas também tenham a noção dos teus sentimentos. Então eu acho isso muito bonito. No fundo é nesse sentido. É um guia, não que vocês vão entender-me, ou não que vocês vão viver o que eu vivo, ou as experiências que eu experienciei para chegar nesses textos, mas que eu quero mostrar-vos, no fundo, o que eu senti, ainda que eu sei que isso vocês não vão sentir. Então, eu acho assim muito giro essa forma de conectares com o teu leitor e leitora e leitores. Sim. Eu estava te falando antes da gente começar a gravar, estava falando para a Márcia, que eu conversei com uma amiga minha do Brasil hoje, Lídia Domingues.
e ela também é escritora. E eu mandei para ela viu que eu postei lá, que eu li um poema teu, né, no lançamento. Aí mandei uma foto de um outro poema para ela, e ela disse: Mas que menina generosa, como ela é generosa, porque falar sobre as suas coisas desta forma tem que ter uma generosidade, né? Compartilhar, ela está compartilhando, né? Com os leitores isso, né? E isso que tu está compartilhando se junta com um sentimento que muita gente tem, que também já passou por isso. Por isso que eu falo da importância, Márcia, disso, sabe? Porque tem gente que não tem coragem de falar, ou que tem medo de falar, nem é coragem, né? Que tem medo de falar, que tem medo por um monte de razão, né? Sim, Porque tu tem um companheiro, como tu falas, que te apoia, mas quanta mulher não tem? Quanta mulher não tem? Quanta mulher que se abre a boca para dizer uma coisa dessa, amanhã, sei lá o que que pode acontecer com ela. Então, é realmente de uma generosidade isso, que tem que ser dado o devido valor a isso. E outra coisa, isso é feito de uma bela maneira, né? Tu escreves muito bem, acho que tu tens que obrigada. continuar escrevendo poema, né? Porque também poeta não é fácil. Ser poeta não é fácil. Escrever poema não é fácil, né? Eu acho, não sei, bem-vinda, se tu concorda comigo, mas o poema dela tem uma cara de poema de periférico, né? O poema marginal. A gente ainda fala poema marginal, não sei se tem outro nome, mas eu acho que é isso mesmo, poema periférico, poema marginal, que é o que Então, sim, parecido com o slam, assim. desculpa. Eu acho que a Márcia, né, se identifica, né, quer dizer, não sei, não lhe perguntei ainda, mas eu acredito que seja dentro, né, da poesia afro-brasileira, acredito que seja mais ou menos isso, não sei se tem outra categoria, mas sim, o que se chama de poesia periférica, mas que a poesia periférica também pode ser muita coisa, né? Mas só para trazer essa ideia que também eu acho interessante, também não, ao mesmo tempo que eu me identifico e acredito que a Márcia, né, que a Márcia pode dizer sim ou não, se identifica, mas eu acho que também é preciso não catalogar os poemas no sentido de que tu escreves sobre uma coisa, então tu és uma poetisa de poemas, sei lá, periféricos, não sei o quê. Eu acho muito interessante ter estas distinções e acredito que a Márcia se identifica, mas também eu acho que não podemos pegar nas pessoas e tentar catalogar as pessoas, pôr as pessoas em determinadas pautas, porque muitas vezes o que acontece com as pessoas negras quando estão a escrever sobre diversos poemas, o que fazem é automaticamente assumir que a pessoa negra vai escrever sobre pautas antirracistas. Muitas vezes e ainda bem que é sobre isso que muitas vezes escrevemos também para desafiar todo um sistema que nos quer calar, mas que também não pode ser visto só dessa forma. Eu realmente considero que, por exemplo, que a minha poesia é poesia negra, poesia africana e Sim. tudo isso. Mas eu digo no sentido de que muitas vezes o que fazem com pessoas negras é dizer é literatura negra. Ok, é literatura negra, mas é literatura. Literatura negra é literatura negra, sim, para pormos, se calhar, mais específico, mas literatura negra é literatura também, É. ponto. A gente, no Brasil, bem-vinda, a gente tem uma discussão grande sobre isso. Eu sou uma que brigava muito por causa disso, porque é assim, é literatura trans, é literatura indígena, é literatura negra, é literatura. Por que que não é só literatura? Não, E eu, eu entendo a parte de especificar. Eu acho muito importante ter essas especificações, porque estamos a falar de grupos que muitas vezes são negados esses isso, acessos. isso. Então, é preciso dizer sim.
É literatura negra, é literatura trans, é literatura indígena. É preciso sim dizer. Eu falo depois numa questão mais ampla, tipo de dizer, é literatura negra, mas é literatura. É literatura Sim, negra, é sim, sim, literatura. Tipo, não sim. Eu sei. entendo É que essa ideia de, agora, tipo assim, agora há é uma necessidade, literatura produzida por pessoa negra, e é Exato, importante dizer isso, porém, a literatura produzida por uma pessoa negra não necessariamente vai ser só sobre negritude. sim, Pode exato. É ser que sim, isso não mesmo. seja, sim. É. né? É isso, é Pode aquela falar, ideia. Eu tenho parece que é uma uma exigência amiga. que as pessoas fazem, né? Sim, É, eu tenho uma é, amiga que ela é indígena, e aí ela falou assim: ah, eu quero estudar numa área tal, mas é muito ruim porque as pessoas acham que eu só posso estudar sobre isso porque eu é. sou indígena, sabe? Então é muito Uhum. isso. Sobre os meus poemas, eu não sei exatamente a linha que eles seguem, sabe? Porque é isso, como são vômitos, não é uma coisa premeditada, não é uma coisa que, ah, eu vou fazer poemas na linha tal e vou. É isso, eu nunca sentei para poder planejar. Eu nunca planejei poema, nunca fiz isso. As coisas simplesmente acontecem. E como as coisas acontecem, elas podem acontecer de várias formas também daqui para frente. Então, assim, tem um poema que eu escrevi que é o Estuprador, né, em potencial, no caso. Ele, no caso, eu escrevi, eu tô dizendo, tô ali, o poema ele narra exatamente o que aconteceu comigo. Eu tô literalmente andando na rua e literalmente eu tive esses medos. E quando eu sentei na van, né, que no Rio de Janeiro a gente usa muito van como transporte alternativo, quando eu sentei, eu simplesmente eu escrevi aquilo e nasceu esse poema. Então, assim, é muito da minha vivência. Então, talvez ele possa parecer periférico por eu ser uma mulher que nasceu em periferia. Mas talvez alguns outros poemas possam parecer mais. Alguns, eu já ouvi, né, de outras pessoas falando que os meus poemas eles são muito feministas e muito eróticos, né? Então, não sei, assim, porque também cada pessoa tem sua interpretação. Então, dentro disso, em alguns momentos, talvez era um momento realmente mais, né, dentro desses contextos, e eles nasceram dentro desses contextos. Então, como os próximos vão nascer, eu não sei, depende do contexto em que eu vou estar inserida. O periférico e o marginal não quer dizer só quem é da periferia, né? O que está à margem, o que está periférico, né? Mas É são algo as mais livre. vivências, não, Sim, são as vivências dessas pessoas trazidas para o centro, para a discussão de modo geral. Por isso que é poesia marginal. Poesia marginal, o que que acontece com o slam? Ele vai lá e fala tudo isso que tu falas aqui, por isso que eu acho parecido com o slam, né? Denunciar, que é abrir, se rasgar, se mostrar, vomitar, como tu disse. Então, é essa a ideia, não é que é o marginal. A marginal é o que está à margem, né? Então, quem Sim. é que sofre mais? É aquele que está lá na margem, né? Eu tá no centro, no arranha-céu lá de frente para o mar, não é assim, né, que funciona. Então, agora, esse ativismo, essas pessoas que estão à margem, elas vão para o centro e vão lá brigar pelas suas causas. É isso que faz o slam, é isso que faz a poesia marginal, né? Que eu acho que é isso que tu faz. Estuprador em potencial. Hoje vinha um homem. Não deu para ver se era branco ou preto, mas era homem. Eu apertei o passo e corri por ser homem. Minhas pernas tremeram, transpirei muito por ser homem. Supliquei a divindade, que também era homem. Não me importava dele levar carteira, celular, por ser homem. Avaliei minha vestimenta, por ser homem. Tinha ao meu lado um cachorro de rua. O que poderia ele fazer contra um homem? Cheguei a um ponto de ônibus que tinha muitas mulheres e vi que era só um homem. Escrevi isso logo depois de entrar em uma van, depois de ter caminhado por essa rua. Quando vi o texto pronto, percebi que não era para mulheres, mas sim para homens, para todos aqueles que têm certa dificuldade em entender o significado do título.
Porque Muito também bom. nessa época começou uma discussão, né? Porque eu não lembro, alguém tinha falado que ai, todo homem é um estuprador em potencial. Uhum. E aí, como, né, feminista, muitos homens vinham até mim perguntar: Cara, mas você acha mesmo que eu faria isso com você? Você acha mesmo que eu sou? Você acha mesmo? E aí, quando esse poema nasceu, que eu olhei, aí foi aí que eu identifiquei. Eu falei: Não, isso aqui não são. Sim, para as mulheres, mas o público-alvo, ele é muito didático para os homens. E aí, depois que eu passei a mostrar esse poema para os homens, aí eles compreenderam o que é ser um estuprador em potencial. Eu acho que esse poema ele é muito didático. Tu passaste esses poemas para as outras pessoas lerem? Tu costumas mostrar para as pessoas? Para Eu alguém? costumo mostrar para as pessoas. Bem-vinda foi uma que ela leu bastante, né? O meu companheiro criou uma cumplicidade, né? A gente tem muito essa coisa de. A gente fala que a gente é equipe um do outro. Então, assim, tudo que ele produz, ele me mostra antes, e tudo que eu produzo, eu mostro para ele também. Legal. Né? Então a gente tem muito esse olhar um do outro. Então, se ele quer fazer uma arte, ele vai falar comigo. Se eu quero fazer, eu vou falar com ele, escrever um texto, eu falo com ele. Então a gente tem muito essa cumplicidade de equipe. E aí por isso que ele está sempre inserido. Mas não tem só ele, tem várias amigas e tudo que me acompanham há muitos anos, amigas que chegaram agora, né, como a Bem-vinda. E é isso, assim. É importante também porque quando eu escrevo é importante que outras pessoas leiam para ver se está um texto fluido, se está, né, algo, se é algo compreensível, se é aquilo que eu realmente estou vendo no texto. Porque como é isso, como é um vômito, é, não é uma coisa, é isso, não é uma coisa que eu realmente não planejo nada, nada. Tanto que a Bem-vinda no outro dia me chamou para poder ler um poema. Aí eu falei, qual é a temática? Ela falou, eu falei, então não dá, porque eu não ia fazer uma coisa assim, não é uma coisa que eu faço assim. Parece que baixa alguma coisa e aí vai, assim, sabe? E É uma aí, inspiração, então, né? é muito forte. Como, por exemplo, as pessoas ficaram impressionadas no dia que aconteceu o Davi, no dia que nasceu o poema do Davi. Né? A gente estava ali numa troca e tudo, as pessoas apresentando só arte, o Davi apresentou a dele, e foi um momento muito emocionante, porque ele estava chorando por uma dor e tudo. E aí eu olhei aquilo e me veio o poema Davi. E aí eu escrevi, porque veio. E aí eu falei ali na hora. Então, assim, e aí quem vê pode, você pensou numa rima, você. Não, nasceu ali, naquele momento. Eu não pensei em nada, eu só coloquei para fora. Eu já conhecia a Márcia do MPT, tinha rolado ali uma afinidade, mas não tinha sido assim como no MPT. Estamos lá, todo mundo escreve, todo mundo diz alguma coisa, todo mundo partilha. É meio que algo que nós fazemos, tipo, não é algo que nós vamos fazer um super poema, ou até podemos fazer, mas é mais no sentido, nós estamos lá a mostrar, né, as nossas dores, o que é que nós estamos a sentir naquele momento, a expressar as nossas vivências. Então, quando eu convidei a Márcia para ir nesse outro evento, né, que íamos ter tipo não só poesia, mas outras artes, que era uma roda de conversa, a Márcia começou a falar, né, quando ela foi fazer a intervenção, que ela começou a contar essa história que desde os 11 que escrevia, né, e que se apercebeu por causa de uma amiga. E quando a Márcia começou lá a ler o poema Século XXI, eu acho que tipo, ficou um silêncio. Eu fiquei vidrada na Márcia. Assim, eu leio poemas e já ouvi muitas declamações, mas acho que não deve ter sido dos momentos que eu mais fiquei cativada. E não digo isso por ser a Márcia, mas porque realmente foi um momento que me prendeu, foi um momento que me tirou de mim mesmo e eu viajei ali. Então, quando a Márcia me convidou para escrever o prefácio, que também foi assim uma correria assim do nada, assim, e eu tinha que entregar o prefácio no mesmo dia. Eu disse, como
E foi assim, tipo, eu soube logo que seria aquele o início do prefácio, porque realmente foi um momento muito cativante para mim, muito da. Fiquei mesmo presa no poema e no que a Márcia dizia, ou no caso vomitava. Então foi um momento muito bonito. E depois desse momento, até uma foto, que acho que foi a Day que tirou, eu tenho essa foto, não sei se já viste, que eu estou aí vidrada a olhar para a Márcia. Depois, tipo, ficámos todos, uou, que é isso? Tipo, e depois continuámos lá a partilha, a Márcia falou e tudo mais, e depois continuámos a partilha, e depois veio o Davi, e depois do Davi, a Márcia disse-me: Olha, escrevi um poema para ele, posso ler? Eu disse: Sim, podes. E ainda tinha as outras pessoas a partilharem, e quando ela partilhou também foi muito bonito, porque eu acho que eu nunca perguntei ao Davi o que é que ele sentiu, mas eu acredito que ele sentiu também esse acolhimento. E depois disso nós fomos pro slam. Então foi tipo tudo no mesmo dia. E nesse dia, a Legal. Márcia, depois na parte que nós estávamos a ler os poemas assim livres, né, que não, pessoas que não estão a concorrer, ela leu outro poema que passou a ser também um dos meus preferidos. Para além do século XXI, ela leu Prova Real. Acho que sou mulher, mas se acho ainda sou mulher, pensei, talvez isso me faça mulher. Droga, pensei, será que sou mulher? Me questionei. E se por ter feito esse exercício tive dúvidas sobre ser, me olhei no espelho, vi que tenho peito, bunda e vagina. Nasci assim. Posso ser mulher? Não me calei. Gritei para o mundo minhas dúvidas e certezas. Quando escutaram, disseram que sou louca, me agrediram, violentaram meu corpo e me culparam por isso. Agora tenho a resposta de que sou mulher. E ela escreve aqui embaixo que quando escrevi enviei a quem era da direita. Esse texto foi feito por uma das mulheres que mais admiro na contemporaneidade. Não, esse poema, quando eu olhei para ele, eu tenho uma amiga de muitos anos. A gente é amiga que a vida, né, assim, meio que foi. Só que a gente sempre se fala, a gente sempre se curte, pergunta se tá tudo bem uma para outra. Que é a Eloá Rodrigues. Ela foi Miss, eu acho que em 2020, se eu não me engano, ela é Miss Trans. A gente se conheceu quando eu fazia teatro. Às vezes as pessoas falam, ai, você conhece muita gente, mas no meio do caminho, como eu fiz muita coisa, então tem muita gente que, né? E a gente se conheceu no teatro. A história dela, eu lembro, eu não lembro se ela lembra que ela me contou, mas eu lembro que ela me contou um pouco, ela partilhou comigo sobre os processos que ela sofreu, né? E ela também, como uma mulher muito ativista, ela publica também bastante coisa, ela é muito, né? Ela é muito ativista, assim. Eu sou muito fã dos trabalhos dela, num geral, sou muito fã dela. E aí, quando eu escrevi, eu mandei para ela e falei: Acho que é a sua cara. É isso, sabe? Porque é isso, assim, é o que me faz ser mulher, né? O que me faz ser mulher. A gente vive num mundo em que as pessoas acham que ser mulher é ter vagina, é ter peito, é ter bunda, né? Ser mulher é isso e não, não, porque ela sabe as coisas que ela já passou na vida, né, por ser uma mulher. E independente de ter ou não ter, de ter peito, ter bunda, ter isso, ter aquilo. E não vou falar também que são as mesmas dores, porque são dores que são diferentes, sabe? Eu tenho relatos de outras irmãs pretas, né, que também são mulheres trans e que passam por coisas que eu nunca nem tinha imaginado, sabe? Torturas feitas por outras mulheres sobre essas mulheres, assim. Então, esse poema, ele parte muito desse princípio. Eu acho que também, talvez tanto quanto o outro que eu li, ele é um poema muito didático também. Eu não sei se agora que eu estou falando, eu estou me ouvindo e eu estou pensando, eu acho que esse poema também é um poema muito didático nesse sentido, né? Sobre quem é mulher, o que é ser mulher dentro dessa sociedade. Porque tem uma coisa que nos une. Eu, enquanto mulher preta,
Eu costumo dizer quando as pessoas falam, que tem muito essa coisa, você é uma mulher preta e você é feminista, mas como é que é esse feminismo dentro de outras mulheres, assim, porque tem outras mulheres também dentro dessa construção. Eu sempre costumo dizer que se você me der, eu sempre trago esse exemplo, se você me der uma facada e eu te der um tapa na cara, o que que dói mais? Aí as pessoas às vezes me perguntam, facada? Falam, respondem, é facada, é óbvio. Não, não é óbvio. O que dói mais é a dor que você está sentindo, é a dor que eu estou sentindo. O que é urgente é a facada. Dentro da urgência, a gente precisa levar no hospital e tratar. Mas eu não posso apagar o fato de que o tapa doeu, né? Então, dentro disso, a mulher branca, ela também passa por dores. A mulher preta passa por dores, mas existem certas dores que são mais urgentes e outras que a gente tem que trabalhar também e respeitar também, mas exige um outro tipo de urgência, outro tipo de estratégia, né? Mas tem algo que une as mulheres no geral, e é esse apontamento de que a gente é doida, de que a gente não pensa direito, de que a gente tem que estar sempre sob tutela do homem. Isso une todas as mulheres. As dores, elas são diferentes e precisam de urgências diferentes. Mas esse apontamento nos une. Também a questão, né, muito limitadora do que é ser mulher, né? Que é um bocado nessa linha de que o que é que define a mulher, se é as suas características, o que é realmente o que é que define. E depois, porque se pensa mulher numa categoria muito que vem da colonização, né? Muito desse patriarcado que foi imposto em muitas sociedades e se pensa mulher a partir de certas categorias, sei lá. Mas Sim, sim. o que é ser mulher noutras culturas não tem nada a ver com a questão de género. Então, eu acho que é preciso também, muitas vezes, vermos essas referências, né? Quando se fala disso, de olhar para nós como mulheres, mas quem é que, sei lá, Quem é mulher? Não, essa é uma provocação que normalmente eu é, faço também, né? é, Que é assim, somos mulheres, mas socialmente eu não sou mulher. Eu tenho a consciência dentro da lógica ocidental, isso. europeia, que é importante dizer isso, dentro da lógica ocidental, europeia, nananã, socialmente eu não sou lida como mulher. Enquanto uma mulher preta, eu falo mulher preta porque eu tenho consciência de quem eu sou. Uhum. Mas o que a sociedade que eu vivo, que me foi imposto, porque os meus ancestrais foram forçados e foram, né, colocados no Brasil, nessa criação Brasil que eu falo que foi uma criação Brasil à base de muito sangue, eu não sou apontada e também não sou vista como mulher. Existem dois tipos de mulheres de mulheres dentro dessa lógica que são vistas quando são mulheres pretas. Ou elas são para serviços braçais, então aí a gente está falando sempre de uma mulher vista como empregada doméstica, ou elas são objetos sexuais. Ou as duas coisas. Uhum. Mas mulher, aquele papel de ser aquela pessoa que é para casar, aquela pessoa que merece cuidados, aquela pessoa que precisa ser protegida. Não, não, socialmente eu não sou lida como mulher, eu tenho consciência disso, né? E isso é Sim, sim, uma questão eu bem acho que delicada. sim, eu acho que também mesmo a questão de se pensar que em muitas culturas ainda a questão do género, muitas culturas que algumas que conseguiram sobreviver à colonização, porque dentro do feminismo africano há essa ideia que e não é só uma ideia, realmente há muitos estudos sobre isso, né? Que o patriarcado é uma forma de organização das sociedades, foi uma forma de organização que nasceu nas sociedades europeias e que foi levada
por o mundo através da colonização, mas ainda assim há muitos sítios, há muitos países e algumas culturas, né, e que conseguiram sobreviver. Alguns grupos étnicos conseguiram sobreviver porque não conseguiram sobreviver ao colonialismo, né? E que nessas sociedades ainda se vê a forma de organização diferente, porque a questão do que é o marido é entendido diferente. Uma mulher pode ser marido. Então, eu acho que quando eu li o poema, o teu poema, veio muito essa questão. Primeiro, quem é que pode ser mulher? Porque há aquelas que são e aquelas que nunca vão poder ser. Eu até tenho um poema que acho que te mostrei que fala sobre isso. Mas também depois há aqui questões que o conceito mulher é um conceito inventado, também é um conceito político. Quando nós apropriamos também desses termos, dizer não, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher, ou uma pessoa que pode dizer eu sou uma mulher trans, ou uma mulher indígena, esse conceito também é político. Então Sim. eu entendo o teu poema muito nessa linha de não é só o meu peito, a vagina e a bunda que vai me definir como mulher. E quando violentaram o meu corpo é que eu tive essa resposta. Então, tipo, o conceito de mulher parece que é definido consoante a violência que sofremos, que Sim. é sofrida. Então, isso eu acho assim muito poderoso nesse poema de tu trazes aqui, não sei se foi intencional, se foi porque tu dizes que é mais um vômito, mas tu consegues captar essas três dimensões desse conceito de mulher e metes nesse poema da mulheres dessa sororidade, enquanto todas que somos mulheres, mas depois traz o outro conceito daquelas que são e aquelas que não é essa questão da bunda, vagina e peito que nos define, e depois também há esse outro conceito, que é um conceito mais político. Meu próximo livro, para falar a verdade, eu tenho outros planos, sim, mas não necessariamente no campo da poesia, né? Aham. Do campo dos poemas. Eu estou fazendo, estou trabalhando a minha dissertação de mestrado para ver se eu consigo publicar como livro. Ah, legal. Estou também fazendo a minha tese de doutorado, né? Então não dá para pensar muita coisa nesse momento, na correria. Mas eu tenho um outro projeto, né, que a gente está trabalhando, que a gente está pensando um projeto, o que eu posso dizer que é um projeto multicultural, sabe? Mas não é no campo dos poemas, não. Mas é um projeto, Então a gente eu acho vai que sair desse vai livro. continuar vendo o nome da Márcia Rodrigues nas prateleiras das livrarias. É Assim isso? espero, assim espero. Márcia, diz aí para nós o teu contato, teu Instagram, onde tu Olha, queres meu ser achada. Instagram. Ai, quero ser achada. Então vamos lá. Meu Instagram é rodrigues.marci_. Mas eu acho que se colocar só rodrigues.marci Já já se me acha. acha, né? Eu vou estar lá com um turbantezinho, porque cada vez eu me monto de um jeito, então as pessoas pensam, ah, será que é ela? Sim, sou eu, Tá bom. né? E é esse o meu Instagram. E a bem-vinda, teu Instagram, bem-vinda. Podem procurar o Milático, o Aveiro Feminista, o Sino contra as Paredes, e fazemos coisas muito giras. Muito giras mesmo. Eu agradeço, gurias, a presença de vocês aqui, a presença da bem-vinda mais uma vez, que é uma baita auxiliar para mim. Eu adoro ver as contestações da bem-vinda. A bem-vinda nasceu para isso, né, bem-vinda? É um Obrigada. compromisso. Márcia, desejo sucesso para ti, sucesso aqui em Portugal, onde tu estiveres, te desejo sucesso no Brasil. Pega esse livro e vá lá mostrar a tua cara, mostrar a tua palavra, mostrar a tua dança, mostrar tudo, porque é necessário, tá bom? Eu Beijo agradeço para muito a vocês. oportunidade e o convite, viu? Muito obrigada. Minha Beijo para Obrigada, primeira obrigada pelo vocês. entrevista. convite. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.